Bom dia, gente, tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui. Vou ver se aqui fica melhor. Vou fazer um pão integral para minha filha e vou ensinar vocês. Esse pão, ele leva ovos e leva manteiga. E no lugar do leite, da água, você pode pôr leite. Você não pôs porque minha filha é vegana. Então eu tirei tudo isso, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo tudo aquilo que eu vou estar fazendo, tá bom? Eu já coloquei um mix, botei aqui chia, botei semente de abóbora, tem umas sementes aqui que eu coloquei, passas, você vai colocar a semente que você gosta, né? E ela gosta muito dessa coisa que eu esqueci o nome. Aí eu vou cortando aqui, ó, pra poder deixar mais lâminas, ó, tô cortando pra ficar no pãozinho. É muito gostoso. Ó. Vou deixar um pouco pra ele e um pouco pra mim, que eu vou fazer um low carb. Tá bom, gente? Vai ficar muito gostoso mesmo. Vamos lá, gente? Então, nós vamos começar a colocar esse pão de forma integral. 3 colheres de açúcar. Você coloca o açúcar que você tiver, tá bom? Eu vou colocar o demerara, porque minha filha só usa o açúcar demerara, tá bom? Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Eu vou colocar o açúcar demerara. Vou colocar uma colherzinha dessa de sal, não precisa ser cheia, dessa que a gente adoça café, dessas colherzinhas assim, tá vendo, ó? Vou botar aqui o açúcar, o sal, já foi, né? Eu vou colocar também 250 de água. A água tem que estar morna, mais morna do que pra fria. Deixa eu só dar uma aquecida rapidinho, porque eu fui atender a netinha com o cafezinho dela e deixei a água aqui. Então, quando a coisa dá uma mornadinha, a gente vai colocar o fermento, tá bom, gente? Então, é um pacotinho de fermento. Eu vou colocar 2 colheres que essa colher equivale a 10 gramas de fermento, tá bom? A água já tá morninha tipo para beber mesmo, bebezinho. Você vai colocar aqui dentro desta vasilha. Da vasilha que você tiver, ou batedeira, você vai escolher o que você tem. Eu faço as coisas com mais simplicidade, porque às vezes a gente não tem, né? E como vocês sabem que eu sou esquecida, eu deixei ali a coisa, ó. Tô mexendo, aqui dentro, o que eu coloquei? Coloquei 250 ml de água morna para fria. Coloquei um pacote de fermento biológico, fermento de pão. Coloquei 3 colheres de açúcar. Aqui eu coloquei o demerara. Você coloca o que você tiver. Vai mexendo para dissolver, tá bom, gente? E coloquei uma colherzinha bem pequenininha de sal, tá bom? Se você não é vegano, você pode colocar aqui um ovo. Como a minha filha é vegana, nada de ovo. Vou colocar aqui, se você não é vegana, você pode colocar 2 colheres de margarina. Eu vou colocar 50 ml de óleo, entendeu? Que o pãozinho é dela. Então, continua mexendo, ó. Então, você entendeu bem. Se você não é vegana, um ovo. Se você não é vegana, 2 colheres de margarina. Manteiga, o que você preferir. Eu botei aqui, tirei o ovo, tirei a manteiga, coloquei 50 ml de óleo. E se você quiser colocar 250 de leite, fique à vontade. Meia, fica à vontade. Eu coloquei 250 de água, por quê? Vegana não pode. Então, o que eu vou colocar mais aqui? Coloquei tudo isso, agora eu vou começar a intercalar a farinha. Eu coloquei aqui tem 300, como a balança dela tá sem pilha, eu coloquei nesse medidor aqui, ó, pra vocês verem. Coloquei 300 de
farinha integral. Qual farinha você tá usando? Você vai usar a farinha que você tem, mas aqui em Angra a gente conseguiu comprar Venturelli. Eu amo a Anaconda e a Venturelli. Consegui encontrar a Venturelli, um preço tá até bom. Vou colocar ela aqui e vou mexer. São 350. Para que o pão fique mais macio um pouquinho, preste atenção. Se você não quiser, você coloca 350 só da farinha integral. Eu coloquei 50 gramas de farinha branca também da Venturelli. Por quê? Porque no mercado que você compra, é mentira. Eles não colocam a farinha de trigo totalmente integral. É mentira. Você pode ver que você faz um pão caseiro e fica totalmente diferente. Você fala, pô, no mercado é mais macio. Claro, eles botam uma opção de coisa. Eles botam ingrediente mais, né, de mofo. Uma opção de coisa que a gente em casa não põe. E a gente em casa vai fazendo sempre os pães mais... vai fazendo uns menores para poder fazer pão fresquinho. Essa massa não é uma massa, presta atenção, não é uma massa dura. Ela tem que ficar um pouco mole. Por quê? Se você vê que a água não deu, que ficou muito ressecado, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vai botar um pouquinho de água, mas coloca pouco, porque não é uma massa dura, igual a massa branca. Entendeu? Ó, agora, o que vai acontecer? Eu vou misturar tudo isso aqui e vou esperar. Ó, você tá vendo que eu tô mexendo, né? Vou até botar um bocadinho aqui, derrubar um pouquinho de óleo aqui, que eu vou precisar. Com essa massa não dá pra colocar mais nada aqui, porque senão resseca. A farinha, ela resseca muito, ó. Vou colocar aqui pra não atrapalhar. Vou dar uma mexidinha. Você viu que a massa é mole, ó. Ela não é uma massa dura, mas se ficar molenga demais, aqui eu não quis passar muito óleo, não. Você pode passar. Se você ver que mas ficou muito mole, aí você vai botando mais um pouquinho de farinha aos poucos, tá? Aqui eu tô sem todo o meu material, que ficou tudo lá em Vassouras. Como que eu vinha trazer tudo pra cá? Minha filha veio mudança e eu vim. Então, minhas coisas, muitas coisas ficou lá. O que eu vou fazer agora? Você viu que eu misturei tudo, não misturei? Agora eu vou deixar 10 minutos a massa paradinha, tampadinha, num tapoé. Se o seu tapoé for com tampa, ok. Se não for com tampa, coloca nele, em cima dele um pano de prato limpinho e deixa ali uns 10 minutos, porque a gente vai sovar. Você vai ver como é que ele vai ficar um pão tão macio e você vai dizer assim, Zilma, que pão integral é esse? Por quê? Porque ele vai ter umas sovas, igual com a fermentação natural. Vou deixar aqui, vou pegar um pano de prato, ó, vou deixar ali 10 minutos assim, ó, tampadinho. Para não entrar bicho, para ele não ressecar, ele vai ficar quietinho no cantinho 10 minutos. Daqui a 10 minutos nós estamos de volta para poder mexer com esse pão, tá certo? Gente, agora eu tô pegando aqui, ó, fechei o pão integral. Olha a massa. Descansou até por mais de 10 minutos. Aqui eu coloquei um fiozinho de azeite e vou mexer nessa massa, tá bom? Ó. Ó, mexendo nela. Sovando, né? Porque apesar que quando você coloca ela pra fazer dobras, você não precisa. Se você vê que tá agarrando, você tira um pouquinho. Manuseia aqui um pouquinho só de óleo de azeite, só pra não grudar, tá? Ó, só mesmo pra não ter que estar fiando farinha. Porque tem que ser um pão macio. Se a gente fia muita farinha, ele fica um pão duro, ó. Sova. Agora eu vou colocar ele mais 10 minutos, presta atenção, 10 minutos, ó, como é que ele tá. Tá vendo a massa? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Tá soltando todo da bancada, ó. Olha a massa como é que tá, presta atenção, ó. Vamos ver se dá ponto de véu. Só com, ó, isso é um pão de fermentação, é um pão de farinha integral, gente, ó.
Quando a farinha tem qualidade, tá rasgando? Claro que tá, porque ela tem muito farinha integral. Eu vou colocar ela mais 10 minutos para descansar. Depois que ela descansar mais 10 minutos, eu volto com ela e finalizo para vocês verem. Ela vai ficar nessa vasilha. Aqui tem um fiozinho de óleo. Vou tampar com pano e daqui a 10 minutos nós estamos de volta, tá bom? Daqui a 10 minutos. Gente, agora eu vou colocar um fio só de azeite, tá? Porque a gente vai trazer o nosso pão. Olha o nosso pão integral, como que ficou. Isso parece pão integral? Responde cá comigo. Isso parece pão integral? Olha. Olha como é que ele tá. Tá lindo. Muito, muito lindo. Ó. Eu tenho que fazer com ele do tamanho da forma. Desculpa, gente. Caiu aqui. Ai, ai, ai. A gente tá no imprevisto. Aqui, olha. Ele tá super, super, super macio. Ó, todo airado. Ele tá uma coisa de louco. Agora eu vou colocar ele nessa vasilha aqui, nessa forma. Né? Eu vou untá-la. Vou passar bem aqui. E eu posso colocar também um pouquinho de farinha integral. Pra quê? Pra não agarrar. Porque uma massa linda dessa, você agarrar é um pecado, né, gente? Então, vamos lá. Vamos trabalhar direitinho pra ficar um pão excelente. Pão saudável, né? E é assim que a gente vai fazendo nossas receitinhas, gente. Às vezes a pessoa fala, gente, é difícil. Não é difícil. Dá trabalho? Claro que dá. Lidar com farinha integral dá trabalho, gente. Ela não é igual a outra farinha. Mas a gente vai dando os nossos jeitos. E aqui está tudo prontinho, tá vendo? Ela tá coisa... Eu vou tirar pra vocês verem. Só olha, vê se farinha de trigo integral, se você não colocar pra dar descansadas e dar o tempo pra ela, vê se ela faz isso. Não faz, né, gente? Então, vamos lá. Aqui tá o mix de coisas que eu vou colocar aqui, né? Vou misturar, eu vou ter que misturar. Vai ficar bem gostoso. Ainda não acabei, tá vendo, ó? Um mix de farinha. Ele vai entranhar todinho nessa massa, porque ele vai voltar a crescer, gente. Aí, quando ele crescer agora, ele já vai pro forno. Tá vendo? Aí você tem que misturar, ó. Para que toda parte do seu pão tenha todos esses ingredientes. Qual, Zininha? Todas essas... chia, linhaça, essas sementinhas. Aí você mistura assim, que aí não fica parte nenhuma sem. Tá certo? Aí como é que eu vou fazer para abrir se você misturou tudo, Zilma? Eu tava achando que ia ficar tão bonitinho. Calma, gente. Vai ficar uma beleza. Ó, botei um pouquinho mais de óleo. De óleo não, de azeite. Vou pegar aqui e vou... Então, vamos lá, gente. Eu não vou fechar o negócio da máquina de rolo. Então, a gente vai e faz com o que tem. Né? Deixa eu ver se banca esse tamanho certinho, certo? Vai ficar bem bonitinho. Né? Quem não tem gato, gente, é com cão de caça mesmo, ó. Vou pegando essa pontinha e vou enrolando, ó. Ele tá, assim, uma delícia, ó. Ó. Vem. Vem. E foi. Aqui você vai ajeitando. Né? Você pode molhar, você pode botar mais um pouquinho aqui, porque você vai ter que rodar ele pra cá.
aqui, eu vou colocar um pouquinho de exatamente de semente, gente. Vou espalhar aqui, ó. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Porque aí o que acontece? Quando eu rodar o pão, ele vai agarrar, né? Ó. Vou rodar o pão. Eu quero um pão molinho. Ó, viu? Ele vai agarrar todinho. Deixa eu ligar mais pra cá, pra ele agarrar mais pra cá. Porque o pão que ele vai ficar... Ó. Agora eu vou botar ele aqui. Olha como é que ele ficou lindo, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora eu vou colocar ele aqui dentro. E ele vai crescer. Você vai ajeitar essa a forma da minha filha, é uma forma menor. Mas você pode achatá-lo. Achata. Assim, ó. Pode achatar, tá, gente? Porque ele vai crescer mesmo pros ladinhos também. Ó. Olha como é que ele ficou. Então, eu vou colocar ele com um paninho no forno desligado. A dobra do pão tem que ficar pra baixo. Se o seu pão deu dobra, tá? Tô ajeitando aqui. E vou levar ele no forno desligado pra crescer, tá, gente? Pão integral com várias sementes. Fofinho, ó. Que delícia. Caseiro. Cheirinho de pão. Ó. Pãozinho. Tá vendo? Agora eu vou deixar ele com um paninho coberto pra não murchar, tá? Você vai, cobre ele com um paninho de prato assim. Deixa ele um pouquinho esfriar pra não murchar, ficar tomando vento.